Bom, então, iniciando a gravação, bom dia a todos. Hoje é 29 de junho, estamos iniciando o reforço Culturas Perenes, né? De acordo com o calendário, né? Nós estamos iniciando hoje o segundo trimestre. O segundo trimestre começou ontem, né? Dia 28 de junho, e vai até outubro, né? Me parece. Dia 2 de outubro, uma coisa assim. Se não estou enganado, né? E, de acordo com o horário que chegou para a gente aqui da coordenação, essa primeira semana, no caso aí, a semana de 28/6 a 3/7, é reforço Culturas Perenes hoje, né? E na sexta-feira tem a PO, né? Também, né? Tem a PO também, na sexta-feira. Beleza. Bom, então, já vamos iniciar. Se o pessoal for chegando aí, o pessoal vai entrando, né? Se não chegar, a aula fica gravada depois, disponível para todos aí, né? Temos aí a Caroline, né? A Caroline acabou de entrar agora, né? E então, né, nós vamos iniciar aqui a nossa aula. E, como eu disse, né, à medida que o pessoal for entrando, for chegando, vai entrando aí na sala, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui a apresentação da tela, né? Bom dia, Claudio. Bom dia, Sidney. Então vamos lá, né? Iniciando, né? Deixa eu já entrar aqui na página da disciplina. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui culturas perenes, né? Vamos entrar pela A3B aqui. Dá na mesma, né? Então, gente, no dia de hoje, né? Nós vamos dar uma introdução aí, um assunto novo, né? Que nós temos aí. Nós terminamos a parte de cafeicultura. Eu coloquei a videoaula aqui para vocês assistirem, né? Estão aqui na nona semana e na 10ª semana. E na 11ª, né? Sendo que a última videoaula foi de doenças e pragas, colheita e beneficiamento do café, né? E está aqui, para quem ficou, né? Prova do segundo, prova de recuperação do trimestre, né? Deixa eu liberar aqui para vocês poderem acompanhar. Deixa eu liberar aqui, eu esqueci de liberar aqui isso. Vou liberar aqui a semana número 12, né? Vou liberar aqui a semana número 12. Vamos ver aqui. Semana número 12. Segundo trimestre, né? Começa aqui, ó, segundo trimestre, de 28/6 a 3/7. Deixa eu ir lá na 3A e liberar também. Isso aqui na 3A, né?
A3A. Vamos ver. A3A. Vou liberar aqui a semana de número 12, né? Semana de número 12. Eu vou sair da edição aqui. Então tá, vamos lá. Semana número 12, né? Segundo trimestre começa aqui. Então nós vamos iniciar, né? Esse assunto que é um assunto bem amplo, né? Um assunto aí bem amplo, tem muita coisa para ver, que é a parte de fruticultura, né? Fruticultura, nós vamos ver aí bastante coisa. Nós vamos ficar vendo fruticultura aí até mais ou menos, eu acho que o segundo trimestre inteirinho, né? Mais um pedaço do terceiro trimestre, né? E depois vem a parte de silvicultura, né? Que é a parte final, né? Bom, então, dentro de culturas perenes, eu resolvi colocar aqui um material que eu pesquisei na internet, busquei, né? Tinham vários materiais, eu achei esse aqui não vou dizer que é o mais interessante, mas é um material muito bom, né? Ele fala, né, fruticultura, importância econômica no Brasil e no mundo. Então, são alguns slides, vamos entrar aqui. Os slides, eles estão no slide player. Não tem como fazer download, né? Pelo menos eu não sei fazer, né? Pode ser que alguém aí saiba, né? Eu não sei fazer o download do slide player. Eu sei só entrar nele aqui. Mas não tem problema, dá para a gente usar, né? Vamos vir aqui na parte de tela inteira, né? Então tá aí, né? Ó, fruticultura, importância econômica no Brasil, no mundo e no Brasil, né? É bom dar fazer um panorama primeiro, né? Dar um panorama sobre essa fruticultura antes de entrar, por exemplo, na bananicultura, né? Que é a primeira cultura que nós vamos ver, né? Banana, né? A parte da cultura da banana. Então, nós vamos dar uma geral da fruticultura. É claro que não vai ficar esgotado o assunto, né? Mas dá uma introdução interessante aí. Esse material é um material lá do Instituto Federal, né, do IF de Santa Catarina, né? Material lá do IF de Santa Catarina, um material muito bom, né? Que dá para a gente ter uma ideia inicial, né? Da fruticultura aí no Brasil e também no mundo, né? Importantíssimo aí para o Brasil, né? Na pauta de exportações do Brasil, a fruticultura ela tem uma importância assim, extremamente grande, né? Então, vamos lá. Então, importância mundial, né? Produção mundial de frutas, com dados de 2010, olha lá, ó, 609 milhões de toneladas, aproximadamente, né? 609 milhões de toneladas de frutas em 2010, né? Dados de 2010. Os maiores produtores de fruta do mundo em 2010 eram a China, em primeiro lugar, com 122 milhões de toneladas, a Índia, com 84 milhões, e o Brasil, em terceiro lugar, com 39 milhões de toneladas. Então, aí ele colocou aí dados da FAO de 2012, né? Então, ele falou que em cima que é 2010, mas colocou FAO 2012. Deve ter sido provavelmente publicado, né, pela FAO em 2012. Dados de 2010 publicados pela FAO em 2012.
Então, o Brasil é o terceiro país no mundo em produção de frutas. Produção de frutas, né? Aí nós temos esse quadro do lado aí, ó, da tabela. Principais países produtores de frutas. China, né? Temos aí a Índia e o Brasil em terceiro. Depois vem Estados Unidos, Turquia, Espanha, México, Indonésia, Irã, Itália e os outros 196 países, formando aí 29 milhões de toneladas. Também são dados da FAO, né? Então, o Brasil ele tem uma posição aí de destaque, né? Poderia ser mais, né? O Brasil poderia produzir bem mais do que produz, mas está em terceiro lugar, né? Vem China, Índia e Brasil na sequência, né? A China, para você ter uma ideia, ela tem 15 milhões de hectares de frutas. 15 milhões de hectares. A Índia, 7 milhões. Então, a China dá o dobro, é mais do dobro, né, da área de produção de frutas da Índia. E o Brasil, 2 milhões de hectares. Né? Estados Unidos, 1 milhão e 200 mil hectares. Então, já dá para ter uma ideia da importância para o Brasil, né? E a sua posição aí na mundial, né? Na produção de frutas. Vai, como que faz? Ah, tem que ir para frente aqui. Tá. A fruticultura é um dos setores de maior destaque do agronegócio brasileiro, né? É um dos setores de maior destaque, né? Nós temos aí a fruticultura, nós temos a soja, nós temos aí a produção de papel e celulose, né? A parte de eucaliptos, né? Silvicultura, né? E outras áreas aí do agronegócio, né? É extremamente importante aí a fruticultura, né? Ela tem uma importância muito grande. Através de uma grande variedade de culturas produzidas em todo o país e em diversos climas, né? A fruticultura conquista, né, resultados expressivos e gera oportunidades para os pequenos negócios brasileiros. Então, nós temos aí, desde pequenos proprietários, pequenos produtores, até grandes produtores de frutas no Brasil, né? Temos também alguns projetos de irrigação da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, que privilegia aí a fruticultura, né? Principalmente no norte de Minas, na Bahia, né? Pernambuco, e alguns desses estados aí, eles têm aí Sergipe, Alagoas, aproveitando ali o Vale do São Francisco, né, a água do São Francisco, para irrigação e produção de frutas. E nós temos aí, no Brasil, é interessante que nós temos, como está falando no texto aí, diferentes climas, né? Então, nós temos desde lá o clima lá do norte, né? Amazonas, Pará, né? Aquela região lá, com algumas frutas características daquele clima, até frutas aqui do centro-sul do Brasil, aqui, ó, pegando o Nordeste também, né? Algumas frutas se destacam, e no sul também algumas frutas se destacam. Por exemplo, a macieira, a pereira, né? E também a videira, destacando-se no sul, né? Aí ele volta a dizer os principais produtores mundiais: China, Índia e Brasil. E ele fala o seguinte, ó, frutas frescas e processadas no Brasil. O Brasil foi responsável pela produção de 43,6 milhões de toneladas de frutas em 2013. Em 2013, foram utilizados 2,2 milhões de hectares para a produção de frutas. Em 2013, também, estima-se que a indústria de processamento consumiu 23,8 milhões de toneladas do total de frutas produzidas.
Então, as frutas foram processadas, né? O processamento de frutas atende basicamente aos segmentos de sucos, néctares, drinks de frutas e polpas. Além da fruta fresca, né? Você tem a indústria do processamento das frutas, principalmente sucos, né? Então, as indústrias aí que processam as frutas para a produção de suco. Uma coisa interessante é que as frutas são aí elas são fontes, né, de várias nutrientes, várias coisas. Principalmente, né, destacando isso aí, a fibra, né? Então, as frutas, muitas delas se destacam na presença de fibra, que é a fibra que é muito importante para o nosso organismo, né? Então, apesar da fruta ter muito açúcar, né? Tem a chamada frutose, né? Que é o açúcar das frutas, a frutose. Essa frutose, durante o metabolismo dela, ela se transforma em glicose, né? Mais um outro monossacarídeo que eu não lembro o nome. Não sei se é glicose mais glicose ou glicose mais... não lembro o outro. Deve ser glicose mais glicose, né? Aquele processamento dos disacarídeos. Sacarose é glicose mais um outro. Frutose, que é um disacarídeo também, se processa virando glicose mais glicose. Então, a glicose é produzida no nosso organismo. Ela é através dos alimentos, né? Por exemplo, uma fruta, né? Você consome uma fruta, aquela fruta ali, o açúcar da fruta vai ser metabolizado e vai se transformar, no final das contas, em glicose. Mas a fibra, ela é, vamos dizer, um antídoto, vamos dizer, pro açúcar, né? Porque o açúcar, ele é importante para o nosso organismo, é claro, né? Ele tem importância de gerar energia para o nosso organismo, mas ele, em excesso, ele traz o problema aí seríssimo, né? Da diabetes, né? Então, a fibra, o alimento com fibra, ele ajuda o organismo a lidar melhor com essa glicose, né? Então, tanto que para as pessoas que têm diabetes, o médico receita, né? O médico passa, né? O médico, o nutricionista, passa alimentos com fibra. Quanto mais fibra tiver o alimento, melhor, né? Quanto mais processado for o alimento, pior. Eles falam para as pessoas evitarem o consumir alimentos muito processados, né? Os diabéticos, né? Para todos nós, né? Mas principalmente diabético aí. Bom, seguindo aqui. Então aí, ó, nós temos a importância mundial, né? A produção, né? Do ano de 2000 a 2010, produção em milhões de toneladas, né? Foi aumentando, né? Está aumentando cada vez mais a produção de frutas. E, do lado direito, o consumo quilos por habitante por ano. Também em aumento, né? Em visível aumento. Fatores que influenciaram essa crescente produção e consumo nos últimos 10 anos. Alimentos funcionais, preocupação com a saúde, né? Aumento do poder aquisitivo das classes sociais, correlação positiva entre renda e consumo. Então, as pessoas investem, né? As pessoas investem em alimento. Primeira coisa que a pessoa investe é em alimento. Quando ela tem uma renda, a renda dela aumentou um pouquinho, ela vai e investe em alimento, né? Primeira coisa. Importância mundial. Frutas mais produzidas no mundo em 2010. Então, são dados de 2010 aí da FAO, né? A fruta mais produzida, né, no mundo em 2010 foi a banana, né? 102 milhões de toneladas. 102 milhões de toneladas. Com consumo aí, ó, de 10,8 quilos por habitante por ano. Banana em primeiro lugar. Em segundo lugar, a melancia, né? Melancia, 89 milhões de toneladas. Em terceiro lugar, as maçãs, né?
69 milhões, praticamente empatados em maçã e laranja, né? Com 69 milhões de toneladas, um consumo aí de mais ou menos 9 quilos por habitante por ano. As uvas, em quinto lugar, com 68 milhões de toneladas. Plátanos, os plátanos, eles são um tipo ele é um tipo de banana também, né? É um tipo de uma banana, né? Depois vocês pesquisam aí esse plátano, é um tipo de uma banana, né? Inclusive, se não me falha a memória, plátano, né? Em espanhol se usa o termo plátano, né? Me parece isso. Eu tive lendo algumas coisas, me parece que é isso aí. Se não for, depois eu corrijo, tá, gente? Eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás e corrigir aqui, né? Uma informação que eu tenha passado equivocadamente. Então, os plátanos em sexto lugar, né? Peras em sétimo lugar. Olha só que a pera está bem distante da maçã, né? Em termos de quantidade, né? E o abacaxi em oitavo lugar, aí, com 19 milhões de toneladas. E aqui, né, ele traz, né, a área produzida, né, aqui embaixo, aqui, ó, nesse retângulo aqui, banana, melancia, maçã, uva, laranja e as demais 37 frutas. Então, a banana, né, ela ganha, né, ela tem aí, ó, praticamente 10 milhões de hectares no mundo para produzir banana. 10 milhões de hectares. Então, é de longe a fruta mais produzida, né, no mundo, né? É a banana. Mercado de fruticultura, panorama no setor do Brasil, no Brasil. Exportação de frutas frescas teve uma queda de 5,46% nas exportações entre 2003 e 2014, porém com tendência de aumento para 2015, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então, teve aí uma queda de 711 mil toneladas para 672 mil toneladas. Frutas mais exportadas em 2014. Frutas mais exportadas, né? Juntas, essas 8 frutas correspondem por mais de 95% das exportações brasileiras em 2014. Então, nós temos melão, em primeiro lugar, manga, limão e lima, banana, maçã, mamão, papaya, melancia e uva, né? Outras frutas menos exportadas, laranja, abacate, abacaxi, figo, coco, caqui, goiaba, tangerina, mangostão, que eu nem sei o que é isso, né? Ameixa, dentre outros. Para as frutas processadas, o suco de laranja continuou sendo o grande destaque, com um total de 1,9 milhão de toneladas exportadas em 2014. Porque nós temos o seguinte, o laranja concentrado e congelado, né? Principalmente para os Estados Unidos, né? Sempre compraram da gente aí bastante laranja, né? O suco de laranja concentrado e congelado. E tem aquela questão, né? O Brasil e os Estados Unidos, a questão da produção da laranja na Flórida, né? Quando dá algum problema na Flórida lá, os produtores brasileiros ficam alegres aqui porque o preço da laranja sobe, né? E vice-versa, né? Então, aí o que acontece? Se dá um problema na produção de laranja lá na Flórida, os americanos aumentam a importação de laranja, né? Em forma de suco de laranja concentrado e congelado do Brasil, né? Aumenta essa importação. Perfil do consumidor brasileiro. Mesmo com o desenvolvimento da fruticultura, os brasileiros ainda não consomem a quantidade de frutas recomendadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde,
o que revela um mercado em potencial para o setor. Ou seja, tem como melhorar mais ainda, né? 24% dos brasileiros consomem a quantidade de frutas e hortaliças recomendadas pela OMS, de 400 gramas diárias. Só 24%. Entre os homens, apenas 19% consomem a quantidade recomendada. Entre as mulheres, o percentual é de 28%. Então, as mulheres consomem mais fruta do que os homens, né? Em termos gerais, o consumo médio no país é de 33 quilos por habitante ao ano, muito abaixo do recomendado de 100 quilos por habitante por ano. Ou seja, é um mercado em expansão, um mercado que tem para onde crescer, né? Tem como crescer e tem condições de melhorar ainda mais, né? O consumidor brasileiro. No país, o consumo de frutas é maior entre as classes A e B. Porém, quando o assunto é a proporção do gasto com as frutas no orçamento familiar, a classe D apresenta destaque, né? Então, a classe D consome, em termos de gasto, né? Gasto com frutas, a classe D, ela gasta mais, né? Ela gasta mais com as frutas, em termos financeiros, em termos de dinheiro, né? Então, a classe A e B consome 50 quilos por habitante por ano, mais ou menos, né? A classe C, 32 quilos por habitante por ano, e a classe D, 17 quilos. Agora, o gasto, né? Com frutas, legumes e verduras, com a renda familiar, em porcentagem. Classe A e B1, 4,3. Classe B2, 6. Classe C, 7. E classe D, 8. Né? Agora, a idade do consumidor brasileiro. Com relação à idade dos consumidores, a proporção do gasto é maior entre 60 e 79 anos. Então, aí, entre 60 e 79 anos, tem um gasto maior, né, com frutas, né? As pessoas consomem mais com frutas. Importância nacional. A produção total de 39 milhões de toneladas, 2010, né? Numa área de 2,4 milhões de hectares. A produção de frutas, né? Condições favoráveis no Brasil. Nós temos uma condição favorável, porque nós temos o clima tropical, subtropical e temperado, né? E também diversidade em função disso. Os maiores produtores de frutas no país, quais são? O Nordeste, né? Nós temos o Centro-Sul, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Temos também o Nordeste brasileiro e o Sul, né? O Sul do Brasil. Em primeiro, o Sudeste, a região Sudeste. Segundo, o Nordeste. Em terceiro, o Sul. Produção de frutas, né? Aqui tem um gráfico mostrando produção e exportação de frutas frescas. Frutas frescas, tá? Então, a produção está em azul e a exportação está em amarelo, né? Então, nós temos ali milhões de toneladas, né? E a exportação está em amarelo, né? Principais frutas produzidas no Brasil. 2016, dados de 2016 aí, ó. Tá? Aí vem o quê? Nós temos aí já, né, a laranja com 15 milhões de toneladas, quase 16, né? Então, esse incremento grande aí na produção de citros, né? De laranja, principalmente. A banana com 7 milhões, praticamente. Depois vem abacaxi, uva, maçã e as demais frutas. Esses são dados de 2016, né?
Aqui, ó, né, também, né, praticamente a mesma coisa do anterior, mostrando aqui 2015, 2016, né, como foi a questão da produção de frutas frescas, né? Frutas frescas. Temos aqui essas aqui destacando, né? Essas que estão dentro desse retângulo aqui. Bom, aqui ele mostra, só para a gente ter uma ideia do clima brasileiro, né? Então, nós temos o clima brasileiro, o clima, né? O clima do território brasileiro. Você tem vários tipos de clima, né? Vários tipos de clima. Cada cor dessa aí é um clima diferente, tá? Então, por exemplo, tem lá o clima quente, super úmido lá do Amazonas, do oeste do Amazonas, né? Noroeste. O equatorial quente úmido, praticamente pegando ali boa parte do Amazonas, norte do Mato Grosso e o Pará. O clima semiúmido, né? O semiárido com chuvas, o semiárido menos seco, tropical, vários tipos de tropical, né? Temperado, né, no sul do Brasil. Então, aí tem vários tipos de clima, né? Consequentemente, eu vou poder ter o quê? Vou poder ter a produção, né, de diferentes espécies de frutas. Diferentes espécies de frutas. Exigências climáticas. Tropicais. Então, as frutas tropicais são sensíveis a baixas temperaturas e geadas, né? Não exigem frio invernal. Exemplo de frutas tropicais: mamão, banana, acerola, coco, né? Então, elas não toleram baixas temperaturas e nem geada, né? Então, esses locais que tem geada aí, já complica, né? Subtropicais. Tem tolerância a geadas e menos exigente em frio invernal. Citros, abacate, atemoia, né? Temperadas. Temperadas, queda das folhas no final do ciclo, consequente entrada em dormência no inverno, com drástica redução de suas atividades metabólicas. São as chamadas caducifólias, né? As plantas caducifólias. Elas perdem as folhas, né? Para que essas plantas iniciem um novo ciclo vegetativo, na primavera é necessária a sua exposição a certo período de baixas temperaturas. Então, algumas espécies exigem, né, temperaturas mais baixas para que elas possam vir novamente no ciclo seguinte, né, produzindo. Exemplo, a maçã, né, caqui, uva, pera, mirtilo, kiwi, pêssego e ameixa. São frutas temperadas, né? Frutas temperadas. Isso aqui é mais no sul do Brasil, né? Aí, ó. Especialização regional em função do clima. Frutas tropicais: abacaxi, banana, coco, manga, mamão, melão e maracujá. Subtropicais: citros e goiaba. Frutas temperadas: maçã, uva, pêssego, pera e figo. Né? Isso de importância nacional. Então, aí vem, né? Abacaxi e coco, aí se destacando, né, no Nordeste brasileiro, aí na Bahia, no Rio Grande do Norte, né? Depois, a manga, né? A manga com 43% na Bahia. Mamão na Bahia, 49%. Melão, 51% na Rio Grande do Norte. Maracujá na Bahia, 50%. Banana em São Paulo, 14%. Laranja, aí pega São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 76%, né? Maçã em Santa Catarina, 53%. Uva no Rio Grande do Sul, 51%.
O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, né? De mamão e de abacaxi, né? Importância nacional, né? A importância nacional tem a ver com as exportações, né? Como eu falei, a pauta de exportações brasileira envolve muito a fruticultura, né? O mercado interno é o principal destino das frutas, ao contrário de alguns outros produtos que o mercado principal é o mercado externo, né? E mercado externo europeu e norte-americano são destinados a apenas 3% da produção de frutas frescas, né, gente? Fruta fresca. Aí vem problemas da produção e classificação, certificação que atende ao mercado externo, tradição no mercado internacional. Então, por que o Brasil ainda exporta tão pouco de frutas frescas para a Europa e os Estados Unidos, né? Por causa desses problemas que eu falei aí, ó. Problema na produção e classificação, eles são muito exigentes, né? Os europeus e os norte-americanos são muito exigentes quanto à qualidade, né? O consumidor, né? Norte-americano e europeu, eles são muito exigentes, né? Em tudo, né? Também na qualidade do produto, tem também a questão da rastreabilidade dos produtos, né? Que hoje está muito em moda, né? A origem, de onde veio aquela fruta, se ela veio de uma área de desmatamentos, etc, etc, né? Não só fruta, como outros produtos. Então, isso tudo restringe a nossa exportação de frutas frescas, tá? Em 2011, nós tínhamos uma participação de 2% no mercado mundial de frutas, e em 2015, uma participação de 3,3% na produção, né, no mercado mundial de frutas. O potencial de crescimento do Brasil no mercado externo de frutas. Soluções, né? Como que a gente vai melhorar isso? Capacitar o setor e expandir suas fronteiras agrícolas. Melhoramento genético, né? Trabalhar em cima do melhoramento genético das espécies frutíferas. Ações governamentais e ações da iniciativa privada voltadas ao fortalecimento do setor. Instituto Brasileiro de Frutas, IBRAF, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Projeto de Promoção das Exportações de Frutas Brasileiras e Derivados, Projeto Brazilian Fruit, né? Então, o objetivo do projeto é promover as frutas frescas e processadas brasileiras, né? Pelos 4 cantos do mundo, por meio de ações estratégicas, ressaltando a diversidade, qualidade e sabor dos produtos. Então, nós temos, como eu disse lá no início, né, e agora novamente, nós temos muito como crescer em cima disso aí, né? Nós temos muito como crescer em cima dessa questão da fruticultura, né? Existe como crescer. Aí, para quem quiser depois entrar, né, no site do Brazilian Fruit aí, ó, pode entrar aí, né? Tem mais informações lá, vocês podem acessar, né? Esse site aí, ó, brazilianfruit.org, né? brazilianfruit.org. Importância da fruticultura. Utilização intensiva de mão de obra. Então, dá muito emprego, né? Possibilita um grande rendimento por área, sendo, por isso, uma ótima alternativa para pequenas propriedades rurais. Possibilita o desenvolvimento de agroindústrias, tanto de pequeno quanto de grande porte. Indústrias voltadas para as frutas, né? Por exemplo, indústria de processamento e produção de suco de fruta. Contribui para a diminuição das importações. Possibilita aumento nas divisas, ou seja, no dinheiro, né? Com as exportações. E as frutas são de importância fundamental como complemento alimentar,
sendo fonte de vitaminas, sais minerais, proteínas e fibras, indispensáveis ao bom funcionamento do organismo humano, entre outros, né? Então, se você for num nutricionista, com certeza ele vai receitar, ele vai passar fruta para você. É claro que você não pode exagerar, né? Como tudo, né? Você não pode comer, por exemplo, aí 20 bananas de uma vez, né? Ele vai passar para você comer umas 2 bananas, alguma coisa assim. Então, tem gente que exagera, né? Tem gente que exagera em tudo, né? Não só no consumo de fruta, mas em tudo, né? Bebida, em tudo mais, né? Então tem que ter ali tem que seguir ali o que a nutricionista passou. Produtividade e rendimento por hectare de algumas frutas, grãos, cereais, flores e plantas ornamentais. Então tem aí a produtividade, ó, só para ter uma ideia, né? O abacate, abacaxi, banana, goiaba, manga, né? Por exemplo, a banana, ela tem uma produtividade de 40 toneladas por hectare por ano, né? Isso aí são valores com irrigação, né? O rendimento bruto da banana de 12.500 dólares por hectare por ano. 12 mil dólares. Né? E aí vem as outras frutas, né? Ele colocou também aí grãos e cereais, flores e ornamentais, só para ter uma ideia, né? Arroz, feijão, milho, soja, trigo. E as flores, né? Rosas, crisântemos, violetas, etc. Né? O maracujá, aqui no caso, rende 12 vezes mais que a soja, né? Sempre disseram que o negócio é inovar e procurar alternativas em busca do melhor. E é assim que agricultores de Corumbataí do Sul, na região de Campo Mourão, no Paraná, né, estão ganhando em apenas 1 hectare R$ 11.300. E sabe como? Plantando maracujá, aquela fruta que serve para fazer suco. 1 hectare de soja dá uma rentabilidade de R$ 918. 1 hectare de maracujá dá 12 vezes mais. Em Corumbataí do Sul, em apenas 72 hectares, foi possível conseguir uma renda de R$ 814 mil. Em 72 hectares. Se o mesmo espaço tivesse sido ocupado com soja, o rendimento seria de 66 mil. Uma grande diferença. Antes de partir para esse tipo de lavoura, é preciso levar em consideração o tipo de solo, clima, topografia, entre outros fatores, né? Então, isso aí é uma matéria que saiu no Jornal do Interior. Então, não é uma informação científica, né? É uma informação de um órgão de imprensa, né? De um jornal, né? Mas está aí para vocês verem que tem como, né? Você progredir e desenvolver na fruticultura, né? O maracujá, ele tem uma característica interessante, né? Que ele exige ali um polinizador especial, né? A mamangava, né? A mamangava é um inseto, né? Parece um besouro, né? É um inseto grande que vem e faz a polinização da flor aqui, ó, na flor. Então, ele é específico para o maracujá. Inclusive, o tamanho dele dá direitinho aqui, ó, para poder entrar aqui, sujar de pólen e fecundar a flor, né? Então, tem gente que elimina, né? Toco, né? Aqueles tocos que estão apodrecendo, o inseto faz o ninho ali. As pessoas eliminam aquele toco, ou eliminam algumas partes de árvores e tudo mais, galhos, e aí acaba eliminando o ninho do inseto, o inseto desaparece e aí você fica sem ter como polinizar o maracujá. Porque não é a abelha que faz a polinização do maracujá, é essa mamangava, né? Quando vocês virem um besouro grandão voando perto de um pé de maracujá, ele está fazendo a polinização, né? Ele é altamente benéfico, né? E essencial para a produção do maracujá. E nosso último slide, né? O que ele traz aqui, né?
Nós vamos acabar um pouquinho antes, gente. Agora é 10h32, nós vamos acabar aí faltando ainda, né? São quantos minutos? 12 minutos, né? 12 minutos, 11 minutos. Então, vamos terminar 11 minutos mais cedo. Incisão anelar, né? Incisão anelar. As mudas que não têm recebido a quantidade de frio suficiente ou que o tratamento químico não tenha propiciado uma brotação adequada, pode ser corrigida com a técnica da incisão anelar. Essa prática consiste em fazer um corte na casca a aproximadamente 1 centímetro acima da gema, de maneira que interrompa a circulação da seiva. Logo abaixo da gema, faz-se um corte na vertical, para evitar que o ramo tenha uma inserção com um ângulo muito fechado. Essa prática também é recomendável na formação das camadas superiores, quando não ocorrer a brotação adequada para a formação da planta. Bom, isso a gente pode falar com mais tempo depois, né? Sobre essa questão da incisão anelar aí, em frutas, né? Bom, aqui ele termina, né? Vamos ver aqui. O autor termina os slides dele aqui. Então, gente, esses slides aqui, poderia ter pegado outros slides, mas eu preferi pegar esse aqui, que dá uma visão geral, né? Dá para você ter uma ideia de como que é a produção de fruta no Brasil, no mundo, o potencial de produção, né? A questão da exportação, a importância da produção de frutas para o mercado brasileiro, né? Nós vemos que a exportação ainda é muito pequena, isso pode melhorar, né? O mercado, principalmente o mercado chinês aí, que está aumentando muito, né? Então, deu para ter uma ideia geral, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é essa, né? Pode fazer pergunta, pode fazer algum comentário, fica aberto para vocês aí, né? Para vocês fazerem aí algum comentário, alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá ok? Para mim tá tranquilo, Claudio. Tá tranquilo, Claudio? Tranquilo? Então é o seguinte, vocês podem entrar na página da disciplina, ó, quem quiser novamente, né? Já vai estar disponível, já está, né? Já vai estar, não, já está disponível para vocês, para essa semana, exatamente aqui, ó, né? Fruticultura, importância econômica no Brasil e no mundo. E nós vamos, na próxima aula, nós vamos entrar já na cultura da banana, né? Tem aqui um pequeno filme sobre a bananicultura, não é tão pequeno assim, acho que ele dura 30 minutos. E a cultura da banana aqui, os slides que eu peguei, né? Essa parte de fruticultura, eu peguei boa parte do material com o professor Douglas, né? O professor Douglas Parreira, aqui do Instituto. Ele me passou muita coisa de fruticultura, ele fez, né, alguns slides, algum material, e me passou, me autorizou a utilizar o material dele, né? Então, nós vamos utilizar isso aí nas aulas, tá? Então, na próxima aula, nós já vamos entrar aí falando da cultura da banana. Bom, então já está tudo ok, né? Nós vamos parando por aqui 10 minutos mais cedo, né? Vamos liberando vocês. Com certeza vocês têm mais aulas depois. Eu também tenho aula 1 hora, né? E vamos seguir a semana aí, né? Adiante. Vamos seguir adiante aí. Boa semana para vocês, bons estudos, né? Bom início de segundo trimestre, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um abração para vocês aí e fiquem com Deus. Tchau, Claudio. Tchauzinho. Vou parar a gravação aqui.